Seja bem-vindo ao nosso culto no lar. Nós louvamos a Deus porque esse culto muitas famílias estão fazendo. E por isso eu quero dizer a vocês parabéns. Deus os abençoe ricamente. Este é o momento de nós investirmos nas famílias. Este é o momento de você investir no seu lar, investir na sua vida, investir na vida do seu filho, na vida de todos. E até mesmo passar esse vídeo para outras pessoas. E você que está vendo pela primeira vez, seja bem-vindo e que Deus possa edificá-lo. E que Deus abençoe toda a igreja espalhada no mundo inteiro, porque o Senhor é o nosso Senhor e Ele cuida de nós. E nós vamos ler o Salmo 23, versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo, o Teu bordão e o Teu cajado me consolam. Davi era um pastor de ovelhas. Davi cuidava de ovelhas. Davi conhecia suas ovelhas. E Davi estava com suas ovelhas nos momentos mais difíceis. Eu gostaria de perguntar para você. Você já passou pelo vale da sombra da morte? Independente desse momento que nós estamos vivendo, diante desse vírus, talvez muitos de nós estamos nos colocando diante do vale da sombra da morte. E possivelmente podemos estar, porque nós não conhecemos de onde vem o nosso inimigo. Ele é invisível aos nossos olhos. Mas também, em N situações dessa existência humana, nós passamos pelo vale da sombra da morte. Você pode viver uma situação independente desse vírus e se encontrar diante da própria morte. Mas o que é o vale da sombra da morte que Davi cita aqui? Davi, primeiramente, ele está falando de uma relação aqui nesse salmo entre ele e Deus. E uma relação entre ele e as suas ovelhas. Baseado na sua experiência com as suas ovelhas, e em momentos em que as suas ovelhas passavam por um vale que havia possibilidade de morte devido aos predadores, um leão, um lobo, um urso, qualquer animal selvagem poderia atacar as suas ovelhas. E diante daqueles momentos que ele passava pelo vale e via os perigos que poderiam vir sobre as suas ovelhas, ele então, como pastor dessas ovelhas, ele vai proteger as suas ovelhas. Ele vai cuidar das suas ovelhas. E eu gostaria de falar sobre isso, sobre esse vale que nós estamos passando e a ação de Deus nas nossas vidas. Bom, primeiramente, esse texto nos diz assim: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte. A expressão ainda que
significa o quê? A possibilidade de estar diante de uma situação de morte. Pode ser momentânea, pode ser um pouco mais prolongada, como nós estamos vivendo agora. E em que local? Davi diz aqui no vale. Geralmente uma localidade mais fácil para ataque do predador. Por que mais fácil? Quando se passa pelo vale, se tem paredes de montanhas, de pedras, que limita exatamente um animal de ir para a direita ou ir para a esquerda, de correr. O único caminho que o animal tem, a ovelha, é ir para frente. Por quê? Porque o predador vem por trás. O predador, ele aparece por trás para que a ovelha não veja pela frente. E ele então começa a correr e aumenta a sua velocidade para pegar então a ovelha. Assim também nas nossas vidas, como eu tenho colocado, o nosso predador é o vírus, mas o nosso predador pode ser N outras coisas. Pode ser uma situação atual, pode ser exatamente dificuldades que nós estamos passando que estão nos colocando diante da possibilidade de fracasso e de morte. O Vale da Sombra da Morte, como eu coloquei, é uma possibilidade, não significa a morte. Mas o que fazer diante do Vale da Sombra da Morte? Qual deve ser a nossa atitude no Vale da Sombra da Morte? Primeiramente, Davi diz aqui, não temerei mal nenhum. A nossa reação é de não temer o mal. Significa não entrar em pânico. Eu concordo com o presidente quando ele diz que nós não devemos entrar em histeria. E uma das coisas, quando nós estamos no Vale da Sombra da Morte, é exatamente entrarmos em histeria. A nossa mente ficar cheia de pensamentos e não conseguimos, primeiramente, sair do lugar. Quando nós estamos recebendo uma ameaça muito grande, o medo pode provocar na nossa vida um congelamento. A gente ficar paralisado. Imagine as ovelhas paralisadas. Mais rapidamente, o ataque do inimigo. Mas também, diante de uma ameaça, pode acontecer o oposto. A gente entrar num estado de grande emoção e aquilo que vier para que a gente possa fazer, a gente fazer o mais rápido possível. No caso das ovelhas aqui, se elas não ficam congeladas, elas começam a correr para tentar o quê? Salvar a vida delas. A palavra de Deus é cheia de versículos, como no Salmo 37, que nos fala em descansar em Deus, esperar no Senhor, confiar no Senhor, para que Ele possa agir. Por que confiar em Deus? Davi responde isso, dizendo que o cajado e o bordão consolam. Primeiramente, o bordão. O que é o bordão? O bordão é uma vara. E para que serve esse bordão? Para tentar mostrar para a ovelha o caminho que ela deve seguir. Dar uma empurradinha e dizer, ovelha, para cá, não vá para lá. E é exatamente isso que Deus faz. Esse é o momento que nós precisamos da direção de Deus. Nós precisamos exatamente que Deus possa nos dizer o que fazer. E nós temos que ouvir a voz de Deus. Quando você confia em Deus, aquele estado de histeria, de ebulição mental, não faz você ouvir a voz do Senhor. Mas quando você confia, você ouve mais nitidamente a voz de Deus na sua vida. E é isso que Deus quer fazer.
Deus quer que você se aquiete e ouça a voz dele. A palavra do Senhor nos diz, no Salmo 25, ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Este é o momento. Aquiete o seu coração. Não deixa entrar no estado de ebulição a sua mente. Ouça a voz do Senhor, aquiete-se. Deixa Ele falar ao seu coração e assim você vai ser orientado pelo Senhor. Mas em segundo lugar, por que confiar no Senhor, além dele nos dar orientação? Ele fala sobre o cajado. O cajado, ele é uma vara que na ponta tem uma curvatura, semelhante a isso. E essa curvatura, o pastor usa o cajado para puxar a ovelha no momento, por exemplo, em que vai vir sobre ele ou sobre a ovelha o perigo, o predador se aproxima. Essa vara é exatamente para tirar a ovelha diante do caminho do predador, para que o predador não possa pegar a ovelha. E é exatamente isso que Deus quer que você confie na presença dele. Ele vai te puxar. Como? Eu não sei te dizer. Mas se você está ouvindo a voz de Deus, Deus está vendo que você está confiando. E Deus vai te puxar. Deus vai te ajudar. E Deus quer nos ajudar. Deixe Deus te puxar. Deixe Ele te conduzir, para que o predador não possa te pegar. Por isso, queridos, eu gostaria de concluir dizendo a você, como diz Davi no início, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele é o nosso pastor, e é Ele que vai estar com você no vale da sombra da morte. E outra coisa, queridos, nós temos ouvido notícias de quantos casos existem ligados ao coronavírus. E a notícia de hoje diz que existe 536 mil casos. Quantas pessoas morreram? 26.612 pessoas. Mas aí as pessoas não falam daquilo que já aconteceu em termos de curas. Sabe quantas pessoas foram curadas? 103 mil pessoas. 103 mil pessoas foram curadas. De uma certa maneira, está acontecendo alguma coisa e nós devemos nos concentrar naquilo que Deus pode estar fazendo através de cientistas, através de medicação. Se você só olhar a dificuldade, você não consegue sair do vale da sombra da morte e isso vai chegar mais perto de você. Às vezes você não vai morrer do coronavírus, mas pode ter um ataque de coração devido às suas preocupações e às suas agitações do dia a dia. Se você se sente no vale, nesse momento, lembre-se, o Senhor está com você. Confie nisto e Ele vai te ajudar. Ele vai estar nesse momento usando o seu cajado e nesse momento usando o seu bordão. E é isso que Ele diz, me consolam. Me consolam por quê? Porque haverá uma ação de Deus, seja mostrando o caminho, seja te protegendo. Creia nisto. Creia que Deus é capaz de te abençoar. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar. Pai querido, nós pedimos que a graça do Senhor esteja sobre todo o seu povo espalhado no mundo inteiro. E que nesse momento eles possam sentir e permitir, Senhor Deus, crer que o Senhor é o nosso pastor. O Senhor está no vale da sombra da morte. E o Senhor é aquele, Senhor Deus, que pode nos proteger, pode nos consolar, pode nos mostrar o caminho, pode nos tirar do caminho do predador. Ó Deus, glorifique o seu santo nome sobre a vida de todos. Tira, Senhor Deus, o pânico no coração das pessoas e leve-as ao vale, não o vale da sombra da morte,
mas o vale que chega no rio da vida, o vale que chega, Senhor Deus, no mar da graça do Senhor, e que eles entrem nesse mar da graça, que eles entrem no rio, Senhor Deus, de água viva, e possam descansar seguros em Ti. Em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe. Amém, queridos. É em Ti que encontro alegria, é em Ti que encontro a paz, é em Ti que encontro o amor que me satisfaz. É em Ti, é em Ti, é em Ti que encontro os meus sonhos, é em Ti que encontro esperança, é em Ti que encontro o caminho que me satisfaz. É em Ti, é em Ti. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Repouso em pastos seguros, faz minha alma descansar. Refrigera o meu ser em Teus caminhos brandos, e mesmo na sombra da morte, oh, eu não temerei. É em Ti que encontro alegria, é em Ti que encontro a paz, é em Ti que encontro o amor que me satisfaz. É em Ti, é em Ti, é em Ti que encontro os meus sonhos, é em Ti que encontro esperança,